Entrar no eixo. Afinal de contas, quem nunca deu uma saidinha, né? Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre entrar no eixo. Afinal de contas, quem nunca deu uma saidinha, né? Essa é uma velha expressão que todo mundo fala. Ela significa que é preciso voltar a se encaixar de algum lugar ou de algumas normas, né, da onde alguém tenha saído. E nunca fez tanto sentido falar sobre a volta para o eixo como agora, nesse momento que nós estamos vivendo. E eu vou estar explicando a vocês por quê. Em tempos onde a humanidade chega à beira da loucura, separada por um véu muito fino e que a gente não sabe até quando ele aguenta sem se rasgar, faz-se muito necessário voltar para o eixo. E quando eu sugiro entrar no eixo, eu estou sugerindo uma integração das várias partes do nosso ser. Quando nós somos capazes de fazer isso, de integrar essas várias partes do nosso ser, então nós conseguimos controlar e escolher, em grande medida, como nos sentir e como reagir às situações das nossas vidas. Para facilitar esse entendimento, eu apresento para vocês a roda da consciência, que nos proporciona uma visão mental e nos capacita a compreender a nossa própria mente e também a mente do outro. Então vocês imaginem uma roda de bicicleta. Eu vou colocar a imagem aqui e vou explicar tudinho para vocês, beleza? Prestem atenção que é importantíssimo. Então vamos lá. Essa é a nossa roda. É como se ela fosse mesmo uma roda de bicicleta, né? Então, no eixo, exatamente no eixo, que é para onde nós vamos retornar, é onde nós somos abertos, tranquilos, conscientes, calmos, receptivos e claros. Mas por que o eixo é assim, né? Porque o eixo é exatamente o nosso espírito, é a essência do nosso ser, é quem nós realmente somos, né? E o aro, né, a roda, é onde estão aquilo que nós experienciamos, né, com o nosso corpo e a nossa alma, é aquilo que se forma ao longo dos anos, que são as lembranças, os pensamentos, os sentimentos, os sonhos, as sensações do corpo e as percepções. O nosso espírito, ele nasce pronto, ele nasce completo. O que nós somos já vem pronto, né? Ao contrário da nossa alma, que vai se formando a partir de tudo aquilo que a gente vive, das experiências do corpo, as experiências da alma. A alma ela vai se formando aos poucos, de acordo com o nosso desenvolvimento como ser humano, do nosso crescimento, do crescimento do nosso corpo, né? E essas experiências, elas geram significados que muitas vezes são ruins, gerando muitas falsas crenças a nosso próprio respeito. Então a gente começa a acreditar que aquilo que a gente vive é o que a gente é, enquanto isso não é verdade. Até porque o mundo ele nos provoca muitas experiências com significados muito, muito ruins, né? Essa roda, então, esse aro, são as nossas experiências, né, vividas através do corpo e da alma. Então, essa roda nos permite reconhecer que muitos pensamentos e sentimentos que nos trazem problemas, eles são apenas aspectos diferentes de nós mesmos e não nós, não a nossa essência. E quando a gente acredita que essas sensações, essas percepções, esses sentimentos, esses pensamentos,
eles são aquilo que nós somos, a gente não consegue sair do lugar. A gente tem a tendência, a gente tem o vício de travar a roda em algum ponto daquele aro. O que está acontecendo na nossa vida naquele momento é onde a gente para, a gente agarra ali no aro, onde a experiência é negativa e a gente fica ali naquele ponto, remoendo aquilo a vida inteira. E isso nos gera vários bloqueios, nos deixa incapazes, cheios de medos, de pânicos, nos causa rejeições e alguns comportamentos totalmente inesperados. Quem nunca ouviu alguma coisinha a respeito de uma coisa que machuca lá dentro, não soltou aquele trovão e depois quase morreu de arrependimento? Quem nunca? Então esse tipo de comportamento inesperado é exatamente porque nós saímos do eixo e travamos num ponto do aro. É quando o aro para de rodar e a gente fica fixo, só num lugar. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês essa roda, uma roda, vamos dizer assim, quase real, né? Tô usando aqui uns exemplos, não que isso seja uma roda de alguém. Mas aí, parte da lembrança, um relacionamento que não deu certo. E aí já se cria o pensamento que a pessoa não é boa para ninguém, que nunca vai ser feliz, gerando sentimentos de solidão, infelicidade e baixa autoestima. Mas ela tem sonhos, né, de trabalhar com o que ela gosta, de fazer uma reforma na casa. Ela tem sensações do corpo que ela pode focar naquele momento, ouvir uma boa música, conversar com amigos, praticar exercícios, fazer uma boa leitura. E ela também tem boas percepções, né, uma família que cuida dela e ela é habilidosa com a tecnologia. Então, botando essa roda para girar, vai mesclar, né, os sentimentos, aí, os pensamentos e as lembranças com os sonhos, as sensações e as percepções, que são coisas que ainda estão, ou que ainda não, né, que estão em alta, que estão positivas dentro dela. E a gente só consegue fazer isso partindo do eixo. Eu uso aqui o meu bordão, né? É uma coisa que eu sempre digo, que a vida é movimento. Então, movimente-se. Bora colocar essa roda para girar. Essa roda ela não pode ficar parada. Porque toda vez que ela para, eu saio do eixo e vou pro aro, para algum ponto do aro. E quando eu paro num ponto do aro, é quando a minha vida ela deixa de ser eu. Eu deixo de viver o eu e começo a viver o ponto do aro. Entende? Quando essa roda gira, você não fica, né, agarrado num só lugar. Quando ela gira, você consegue ver todos os pontos do aro passando. Você consegue perceber a sua vida como um todo, todas as partes de você. Você consegue visualizar. E muito cuidado, porque para colocar a roda em movimento, a gente precisa estar no eixo. Porque é no eixo, é do eixo, que eu consigo ter essa visão completa de todas as coisas que estão acontecendo, né, na minha vida. Então, a gente voltar para o eixo, né, a gente olhar para dentro, é quando a gente leva para o eixo aquilo que perturba, aquele ponto do aro que nos incomoda, que nos trava, né, que está travando a roda. Quando eu levo aquilo, que eu olho aquilo do eixo, e eu levo aquele ponto para o eixo, eu gero e eu consigo gerar um novo significado para aquela experiência que não está sendo muito boa, eu consigo ressignificar, então eu consigo botar essa roda para girar de novo. E como que eu ressignifico? Ressignificar é você trazer aquela experiência que você teve como ruim e botar um novo significado dentro dela. Vou dar um exemplo muito simples que todo mundo passa por ele. Dificuldade nos relacionamentos. Isso pode ser com qualquer pessoa. E às vezes você tem uma dificuldade de relacionar com alguém e você fica pensando por que aquela pessoa é tão difícil de lidar daquele jeito.
né? E aí, às vezes, você deixa de se relacionar com outras pessoas que possuem alguma característica parecida com aquela pessoa por causa disso. Quando, no final das contas, se você parar para ressignificar, você pode pensar, poxa vida, essa pessoa está trabalhando algum ponto na minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar em mim. Então você ressignifica o seu relacionamento com aquela pessoa e assim você abre portas para se relacionar com várias outras pessoas. Seria mais ou menos nesse estilo a questão da ressignificação. Porque a ressignificação, ela tira o bloqueio e ela abre portas para que você bote a sua roda para girar. E aí eu vou entrar numa outra roda aqui também. É a hora que nós vamos estar fazendo a ressignificação, né? Vamos lá, a lembrança, um relacionamento que não deu certo, puxa essa lembrança, puxa essa memória, né? Sente tudo aquilo que foi difícil, aquilo que ainda dói, mas aí ressignifica, poxa vida, mas agora eu tenho um tempo livre para me dedicar a outras coisas, para aprender, né, outras coisas, para aprender um novo trabalho, para aprender uma nova habilidade em tecnologia, já que eu sou boa nisso. E eu não sou boa para ninguém, vamos ressignificar, nunca vou ser feliz com eu vou cuidar de mim, né? Eu vou ser feliz, me realizar. E os sentimentos, vamos ressignificar a solidão pelos autocuidados. Agora ela vai ter mais tempo para poder ir no salão, fazer uma unha, né? A infelicidade pela satisfação pessoal, nossa, agora eu tô cuidando de mim, eu tô me sentindo tão bem, né? E a baixa autoestima, nós vamos estar ressignificando aí pelo contentamento de estar vivendo uma forma diferente a partir de então. E quando você fica parado somente num ponto, você foca a sua energia e o seu tempo normalmente nesse ponto. Então, usar a visão mental, sempre que perceber que você está parado em algum ponto específico, gastando muito tempo e muita energia somente ali naquele ponto, né, nos faz voltar para o eixo. Então, sempre que você perceber que está agarrado num ponto do aro, visualiza na sua mente essa roda e volta para o eixo para você dar uma olhada ao redor do seu aro. Eu ali no eixo, eu consigo visualizar o quadro global, conseguindo colocar a roda para girar, para eu poder focar nos pontos que vão me trazer melhores sentimentos, bons sentimentos, né? Boas energias. Em outras palavras, quando a gente olha a partir do eixo, nós vemos o nosso todo. Nós conseguimos enxergar todo o nosso ser. E então nós conseguimos nos integrar. Nós conseguimos nos juntar os nossos caquinhos, né? E juntando todas as partes que há em nós, não deixamos apenas alguns aspectos assumirem o controle de quem nós somos. Porque quando a gente foca num ponto do ar, é aquele aspecto que não é o que nós somos, é só um aspecto da nossa vida, assumir, controlar e dirigir a nossa vida. E então, quando eu consigo enxergar o todo, eu me reúno ali, várias partes de mim, e eu consigo entender que aquilo é só um momento que eu estou passando, um momento que eu estou vivendo, e aquilo não é o que eu sou. E que isso vai passar, porque a roda vai girar, e eu vou superar, e eu vou ser aquilo que eu realmente preciso me tornar. E para que serve mesmo, então, né, o eixo? Para que serve o eixo numa roda? O que faz a roda girar é o eixo, né? Sem o eixo, essa roda não gira. E quando a roda gira, esses pontos no ar, eles se misturam, não é? Já viram a roda das cores? Quando você põe todas as cores, né, e aí você gira, as cores ficam, a roda fica branca. Enquanto ela está girando, ela fica toda branca. Por quê? As cores se misturam. E quando as cores se misturam, fica tudo branco. Não tem separação. Elas são uma cor só. Da mesma forma, é o aro.
quando o eixo coloca o aro para girar, quando a gente lá no eixo, quando o nosso espírito coloca o nosso corpo e a nossa alma para girar, e quanto mais, né, uma velocidade maior, aquela roda girar, mais um só nós seremos. Por isso que a gente fala a questão da energia, que nós somos energia e nós devemos vibrar em alta frequência. Porque quanto maior for a nossa vibração, né, mais elevado o nosso nível de vida vai ser, maior qualidade de vida nós teremos. Da mesma forma, é a questão do eixo da consciência, da roda da consciência. Quanto mais rápido ela girar, mais você vai conseguir se integrar. Porque quando você olhar uma roda girando rápido, você não vai conseguir separar ali seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações, suas percepções. Você vai ser tudo um só. Você vai conseguir se enxergar. E eu sou isso que está aqui dentro olhando para essa roda girando. Então eu não sou uma parte daquilo. Eu sou tudo aquilo. Entende? Quando eles se integram, eu consigo ser a minha essência. Então é girando a roda, a partir do eixo, que nós conseguimos diferenciar o estar do ser. Eu estou, mas eu não sou. Entende? Então toda vez que algum sentimento, pensamento, alguma lembrança, percepção ou sensação ruins, né, nos fizerem parar, então é hora de realizar os 3 passos para a integração do nosso ser. E quais são esses 3 passos? Voltar ao eixo e reconhecer o que está tomando conta da nossa mente. Opa, peraí, deixa eu analisar. O que está ocupando a minha mente agora? O que eu estou sendo nesse momento? Né? Redirecionar a atenção para os outros pontos que ajudem a relaxar. Tem coisa boa acontecendo também. Todo mundo tem. E assim, reunir as diferentes partes de si mesmo, percebendo que o ser é mais que o ponto focado. Ou seja, botar a roda para girar. Porque quando você bota a roda para girar, você percebe que você é toda a roda e não somente um ponto dela. Certo? Essa integração, ela não somente leva à sobrevivência, mas ela também nos ajuda a prosperar, porque ela auxilia na tomada de decisões, tornando a vida muito mais fácil. Entendem? É muito importante conseguir botar a roda para girar, voltar para o eixo, voltar para a minha essência, voltar para o meu espírito, deixar ele assumir o controle e então botar a roda para girar. Porque a vida é movimento. Então o meu convite hoje é: que tal entrar no eixo e bora movimentar essa roda, porque ela não pode parar. Beijo, beijo. Fiquem na paz de Jesus. E que a nossa roda não pare nunca.